Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Vou continuar. Quarta questão. Ao usarmos uma chave de fenda para abrir uma lata de tinta, estamos empregando qual máquina simples? Eu coloquei essa aqui, gente, só para reforçar o conteúdo, mas você já deve ter uma noção de que máquina simples é essa quando a gente usa uma chave de fenda para abrir uma garrafa, para abrir uma lata de tinta, né? Temos aqui, então, a nossa barra fixa. Temos aqui, então, uma força que eu vou aplicar para abrir a tampa da garrafa. Temos aqui, ó, um ponto de apoio. Você tem que apoiar ela, né, na boca da lata para abrir. E você tem uma força de resistência, que é a força que a tampa faz para não ser arrancada, né, para não ser aberta. Então, aqui já facilitei para vocês. É uma barra rígida, onde você aplica uma força na extremidade. Você apoia a máquina simples na outra extremidade. E nessa outra extremidade também tem uma força de resistência. Só pode ser uma alavanca. Então, isso aqui é o princípio da alavanca. Eu não estou dizendo que a chave de fenda é uma alavanca. Não. Eu estou dizendo que nessa situação em que a chave de fenda está abrindo a lata de tinta, ela funciona como uma alavanca, ok? Então, a questão anterior e essa tem um grau de semelhança muito grande, ok? Quinta questão, gente. Quinta questão. Ó, novamente o mesmo estilo de questão. Qual é o tipo de máquina simples que está envolvido no funcionamento de um saca-rolha? Você já viu um saca-rolha? O saca-rolha serve para destampar garrafas que tem uma rolha, ok? Então, garrafas de vinho, de champanhe, né? Geralmente tem essa rolha aqui, e aí você usa esse instrumento aqui, ó. Deixa eu colocar numa imagem aqui melhor. Pronto, ó. Isso aqui, ó, em formato, né, de uma espiral, né, nesse formato aí arredondado, né, é o saca-rolhas. Então, qual máquina simples está associado ao saca-rolhas? Ora, gente, veja bem. Esse formato aqui, ó, que o saca-rolhas tem, ele não engana ninguém. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um parafuso. A função do saca-rolhas é furar uma superfície. No caso aqui, a nossa superfície, ó, é a rolha, certo? Então, a única função dele é você aplicar uma força para baixo, né? Só que essa força você vai aplicar ela geralmente rodando. Você roda e empurra até entrar e aí depois você puxa e saca a rolha, né? Como é o nome, o saca-rolha. Só que tem alguns saca-rolhas que eles não são só um parafuso. Eles também são uma alavanca mais um parafuso. Ou seja, eles são uma barra fixa, onde tem um ponto de apoio e tem um lugar para você aplicar uma força para tirar a rosca mais facilmente, né? O caso aqui que eu mostrei para vocês é somente um parafuso. Tem saca-rolhas mais complexos, né? Que eles também têm parafusos, engrenagens e alavancas. Então, 3 máquinas simples só num objeto para tirar rolha. Nesse caso aqui, o saca-rolhas é um parafuso. Mas se você considerar também que o saca-rolhas ele pode ser um parafuso com alavanca, ou um parafuso com alavanca e engrenagens, tá sucesso também, ok? Então, gente, sexta questão aqui, ó. Tô sendo aqui rápido porque o nosso tempo é curto. Você sabe que a gente não pode, né, ficar muito tempo na questão porque nós só temos 15 minutinhos para fazer tudo isso, certo? Então, sexta questão. Que máquina simples é utilizada para se arriar ou hastear uma bandeira, certo? Então, essa figura aqui, eu coloquei ela, mas daqui você já mata a questão. A professão plano inclinado. Não, jovem, pelo amor de Deus. Tá aparecendo o formato de um plano inclinado, mas não é um plano inclinado, ó. Isso aqui são cordas só. E, na verdade, o sistema que você usa para subir a bandeira, né, até o alto é a nossa velha e conhecida polia.
ok? Nesse caso aqui, como a nossa função é só subir e descer, ou seja, modificar a direção da força, que você puxa para baixo ele sobe, isso aqui é uma polia fixa. Ó, ela está fixa aqui na parede e ela serve justamente para subir a bandeira. Você puxa nesse sentido e você sobe. Essa configuração de cordas aqui, ó, ela é só para deixar a bandeira num formato bonito para ela balançar, certo? Então por isso que essa polia aqui ela é meio invocada, ó. Mas é ainda assim uma polia. Então, né, quando você vê agora uma pessoa levantando a bandeira, né, com esse instrumento aqui, você já sabe que isso é uma polia. Vai utilizar cordas e vai utilizar o sulco, né? Lembra lá do sulco, da corda, do eixo central, para fazer essa atividade de uma forma mais simples, ok? Então, esse movimento de artear a bandeira aí, utiliza-se uma polia para fazer ele, ok? Então, última questãozinha aqui. Explique por que é mais difícil abrir uma lata de refrigerante quando a argolinha está quebrada. Gente, quem já passou por essa situação? Quando você vai pegar uma lata de refrigerante, aí você tenta abrir e essa argolinha quebra. Aí você fica, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Vou furar a lata? Não, né? Por quê? Porque você tem que tomar cuidado que tem algumas doenças relacionadas ao ferro aqui da lata, né? O alumínio. Então, quando você fura a lata, pode ser que esteja enferrujado e isso contamine o líquido que está dentro da garrafa. Então, quando essa argolinha quebra, eu vou falar para vocês um jeito de tirar ela, né? De abrir a garrafa de uma forma mais segura. Mas ele quer uma explicação de por que fica mais difícil abrir a garrafa quando a argolinha quebra. Gente, olhando para essa argolinha aqui, o que ela é? Que máquina simples ela é? Porque isso aqui é uma máquina simples. Isso aqui é uma máquina simples. Olha, veja bem. A gente vai descartar todas as máquinas do tipo engrenagem, roda, parafuso, cuia, plano inclinado, polia. Então sobrou quem? A alavanca. Veja que aqui nessa extremidade da alavanca, ó, você tem uma força aplicada para cima. E aqui você tem um apoio. Certo? Então, o que acontece? A argolinha, gente, como ela é uma alavanca, ela serve para abrir a lata de uma forma mais simples. De uma forma que você não tem que aplicar tanta força. Então, por isso que a argolinha tem esse comprimento. Ela é ideal para fazer isso. Ela é do comprimento certo para você aplicar uma força ideal para abrir a lata, né? Para abrir essa parte aqui mais fina da lata, certo? Então, o que acontece? Quando ela quebra bem no meio, você está quebrando a alavanca. Você está quebrando o braço da alavanca. Aí você vai ter um braço menor para aplicar uma força. E você já viu lá nas aulas passadas, né, na aula de número 4, que com o maior braço da alavanca, mais fácil fica para você realizar a tarefa. E aí quando você quebra o braço da alavanca, né, a tarefa ela se torna um pouco mais difícil. Então é por isso que quando a argolinha quebra, fica mais difícil abrir a lata, porque você está quebrando um braço, né, um pedaço do braço da alavanca, e aí o esforço que era para ser mínimo, ele se torna um pouco maior. Ok? E o que você pode fazer quando a argolinha quebra? Você pode pegar e criar um braço de alavanca. Você bota um garfo, né, junto com a argolinha quebrada e faz com que o garfo vire o braço da alavanca. Ó. Você encaixa aqui um garfo, né, os dentes do garfo, e aí você aplica uma força para cima como se isso fosse o braço da argolinha, o braço da alavanca, ok? Então isso facilita, né, quando a argolinha quebra, facilita você abrir a garrafa. Então, gente, vamos para a questão número 8. Assinale as afirmativas verdadeiras. Então eu coloquei aqui algumas afirmativas sobre as máquinas simples. Nós vamos discutir aqui quais são as verdadeiras e quais são as falsas, certo? Primeira afirmativa. Ao usar uma alavanca interfixa, uma pessoa faz uma força chamada de força interpotente para deslocar um peso, chamado de força resistente. Bem, essa aqui, na verdade, é a definição de alavanca interfixa, né? Na alavanca interfixa, né, você aplica uma força numa extremidade,
chamado força interpotente, a força de aplicação, a força interpotente, força potente ou força motriz. E no outro lado da extremidade tem um peso, né, que a gente chama de força resistente. Então, essa afirmativa aqui é correta, né? Ela é a definição de alavanca interfixa. Bom, próxima afirmativa. Na alavanca interfixa, novamente, uma pessoa exerce uma força maior para levantar um objeto para um local mais alto do que se levasse sem a alavanca. Ok, temos aqui então duas coisas a discutir. Primeiro, novamente nós temos a alavanca interfixa, né? Vale lembrar que a função da alavanca, gente, é mudar a direção da força aplicada, né? No caso, a alavanca interfixa é mudar a direção da força aplicada. Se você aplica uma força para baixo, né, na outra extremidade da alavanca, essa força vai ser aplicada para cima. E a segunda coisa a falar é que essa definição aqui não é a definição de alavanca interfixa, né? Uma pessoa exerce uma força maior para levantar um objeto para um local mais alto que se levasse sem alavanca, né? Não tem nada a ver com a nossa alavanca interfixa. Isso aqui é a definição de outra máquina simples. Nesse caso aqui, a resposta está falsa, né? A resposta é falsa e não é a definição de alavanca interfixa, é outra coisa isso aqui que ele está falando na questão. Próxima afirmativa. Nas alavancas interpotentes, a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio. Opa! Qual é a definição de alavanca interpotente? Inter de entre e potente, de força potente. A definição de alavanca interpotente é a força de aplicação ela fica entre o ponto de apoio e a força resistente, né? Nas alavancas interpotentes, a força de aplicação, a força potente, a força motriz, ela fica entre a força resistente e o ponto de apoio. Nesse caso aqui que ele está falando, ó, ele está dizendo que nas alavancas interpotentes, a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio. E não é verdade. Quando a força resistente fica entre a força potente e o ponto de apoio, né, isso nós chamamos de alavanca interresistente, quando a força resistente ela fica entre o ponto de apoio e a força potente ou a força aplicada, certo? Então, aqui é falso. Última afirmativa. Tanto o parafuso como a cuia podem ser considerados variações de um plano inclinado. A gente discutiu isso na aula de número 8, certo? Que o parafuso e a cuia são adaptações do plano inclinado. Eles têm lá a vantagem, né, de facilitar a tarefa de furar um objeto, no caso do parafuso, e de cortar ao meio o objeto, no caso a cuia. E eles têm o formato geométrico de um plano inclinado. Então, eles são adaptações do plano inclinado. Então, aqui a resposta seria verdadeiro, verdinho aqui para a resposta, certo? E com isso nós finalizamos os exercícios de aplicação e de fixação, ok? Certo, gente. Como no meu relógio aqui, essa aula já está passando de 30 minutos, e como eu não quero que ela se perca, né? Eu não quero cortar nenhuma parte dos exercícios, porque todos os exercícios são, de certa forma, muito importantes, eu vou mudar um pouco o cronograma, ok? Essa aula aqui ela seria só a aula de número 9, só a aula de exercícios. Mas como ela está grande, eu vou cortar em duas. Então, a aula de exercício vai ser a número 9 e a número 10, parte 1 e parte 2, ok? Então, essa aula aqui que vocês estão vendo agora deve ser a aula de número 10, que eu vou colocar lá no YouTube, certo? E a aula anterior também foi de exercícios, aula de número 9, ok? E então, a aula de número 10 que eu ia colocar para vocês, que era a aula da gente falar um pouco sobre as máquinas simples que a gente tem aqui, que eu tenho aqui na minha casa, e também mostrar a catapulta que eu fiz, né? Eu vou deixar para a aula de número 11, ok? Então, a gente finaliza aqui História das Máquinas Simples, aula 1, Força de Trabalho, aula 2, Máquinas Simples e a Roda, aula 3, Alavancas, aula 4, Polias, aula 5, Engrenagens, aula 6, Plano Inclinado, aula 7, Cuia e Parafuso, aula 8, e aí os exercícios aula 9 e aula 10. Então, na aula 11, senhores, nós falaremos sobre as máquinas simples nas nossas casas, ok? Então, eu vou mostrar aqui, gravar um vídeo para vocês, discutindo algumas máquinas simples, quais são essas máquinas simples que eu tenho aqui na minha casa, certo? E na aula de número 12, já entramos na segunda unidade temática da disciplina de Ciência da Natureza. A gente vai mudar a fita e falar agora de temperatura e calor, ok? Então, aula 12, 13 e 14 já falando sobre temperatura e calor, escala de temperatura e troca de calor.
Então a gente vai discutir tópicos importantes sobre temperatura e calor e as outras partes, né, que interessam a gente, ok? Então a gente fecha aqui a parte de máquinas simples com os exercícios. Na próxima aula vamos só falar sobre alguns exemplos de máquinas simples na nossa casa e depois vamos começar com temperatura e calor, certo? Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios. Qualquer dúvida você pode me chamar no WhatsApp ou mandar um e-mail para mim. Então não fiquem com dúvida nos exercícios, eles são muito importantes para fixar o conteúdo. E qualquer dúvida que vocês têm nele, ou alguma questão que eu respondi aqui e vocês não entenderam, coloque nos comentários do vídeo aí que eu vou estar ajudando vocês, certo? Então até a próxima aula, fui!